Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a sétima e última aliada parashá da semana, que está no livro Shemot, Êxodo, capítulo 40. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo 38. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et toratou. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês farás levantar o tabernáculo da tenda da reunião, e porás ali a arca do testemunho, e protegerás a arca com a divisória. E trarás a mesa, e porás em ordem os pães, e trarás o candelabro, e acenderás suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e porás o véu da entrada do tabernáculo, e porás o altar da oferta de elevação diante da entrada do tabernáculo da tenda da reunião. E porás o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e porás ali água, e porás ali o pátio ao redor, e porás o véu da porta do pátio, e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que está nele, e o santificarás, e a todos os seus utensílios, e será santidade. E ungirás o altar da oferta de elevação e todos os seus utensílios, e santificará o altar, e será o altar santidade de santidades. E ungirás o lavatório e sua base, e o santificarás, e farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da reunião, e os lavarás com água, e farás vestir a Arão os vestidos da santidade, e o ungirás e o santificarás, e ele me servirá. E seus filhos farás chegar, e os farás vestir túnicas, e os ungirá, como ungiste a seu pai, e eles me servirão. E será para eles a unção por sacerdócio perpétuo para as suas gerações. E fez Moisés, conforme tudo que lhe ordenou o Eterno, assim fez. E foi no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que foi levantado o tabernáculo. E fez levantar Moisés o tabernáculo, e pôs suas bases, e colocou as suas tábuas, pôs suas barras, e fez levantar as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ele, por cima, como ordenou o Eterno a Moisés. Tomando o testemunho, o pôs na arca. E colocou as varas sobre a arca, e pôs o tampo na arca por cima, e introduziu a arca do tabernáculo, pôs a cortina da divisória, e protegeu a arca do testemunho, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs a mesa na tenda da reunião, no lado norte do tabernáculo, fora da divisória, e pôs em ordem sobre ela os pães diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o candelabro na tenda da reunião, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da reunião, diante da divisória, e fez queimar sobre ele incenso de especiarias, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o véu da entrada do tabernáculo e o altar da oferta de elevação, pôs na entrada do tabernáculo da tenda da reunião, e ofereceu sobre ele a oferta de elevação e a oblação, como ordenou o Eterno a Moisés. E pôs o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e pôs ali água para lavar. E lavaram-se nele Moisés, Arão e seus filhos, suas mãos e seus pés, ao entrarem na tenda da reunião, e quando deviam chegar ao altar, se lavavam, como ordenou o Eterno a Moisés. E fez levantar o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs o véu da entrada do pátio, e acabou Moisés a obra. E cobriu a nuvem a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E não pôde Moisés entrar na tenda da reunião, porque pousou sobre ele a nuvem, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E ao levantar-se a nuvem de sobre o tabernáculo, moviam-se os filhos de Israel,
em todas as suas jornadas. E se não levantava a nuvem, não se moviam até o dia de seu levantar, porque a nuvem do Eterno estava sobre o tabernáculo durante o dia, e de noite havia fogo nele, e os olhos de toda a casa de Israel. Aos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Fim da Aliá. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayeu lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta aliá, iniciando pelo versículo 2 do capítulo 40. Tabernáculo. O Midrash escreve a seguinte parábola referente à casa de Deus. Um rei tinha uma filha a quem adorava. Educou-a da melhor forma e, quando estava em idade de casar, escolheu um marido digno dela. Uma vez celebrada a boda, ao chegar o amargo momento da despedida, ele falou nestes termos ao jovem cônjuge: Dou-te minha filha como esposa, desligando-me assim de meu direito de permanecer em sua proximidade. Espero que saberás cuidar bem dela, e como me é difícil essa separação, peço-te, querido genro, que sempre me reserves um aposento para que possa ir de vez em quando desfrutar da companhia deste ser que me é tão querido. Da mesma forma, Deus deu a Torá, sua filha querida, ao povo de Israel, recomendando-lhe: confio-vos esta joia, espero que sabereis cuidar dela e que não esquecereis de reservar-me em qualquer lugar em que viveis uma morada da qual eu possa fazer uso para permanecer a seu lado, e desde então o templo constitui a casa de Deus. Versículo 3. Porás ali a arca. Todo o projeto e o objetivo principal da construção do tabernáculo deviam ser elaborados com o objetivo de poder traduzir a união espiritual entre o homem e Deus. Por isso também os objetos que deviam ornamentar o santuário teriam que ser colocados em tal ordem que pudessem simbolizar pela sua forma e disposição a maneira de viver e o estilo de pensar judaicos. Em outras palavras, o propósito não foi simplesmente decorar o ambiente, mas sim ressaltar e evidenciar a essência da doutrina judaica. Para o sábio Malbim, a colocação da arca sagrada num lugar tão sagrado e separado se deve ao fato de ela representar e simbolizar a Hormá Elioná, a sabedoria superior que nem a todos é dado compreender. Só os sumos sacerdotes, graças às suas extraordinárias faculdades espirituais e intelectuais, seriam capazes de perceber e de penetrar os exatos ensinamentos da Torá. E isso não significa ou implica que as leis ético-sociais não devessem ser cumpridas por todos. Versículo 17. E foi levantado o tabernáculo. O tabernáculo foi feito, sobretudo, para inculcar no povo a ideia da presença divina e que Deus se encontra em todo lugar e acompanha o homem aonde quer que esteja. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei ter contigo e te abençoarei. Êxodo 20, 21. Quando Tito entrou no templo de Jerusalém, buscou o Deus que os israelitas adoravam, mas nada pôde encontrar. Como pagão, ele não podia compreender como era possível adorar aquele Deus invisível. Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa. 1 Reis 8, 27. Porém, quando os homens unidos elevam com sinceridade seus corações ao Eterno, Deus desce e mora entre eles, e me farão um santuário, e eu morarei entre eles. Capítulo 25, versículo 8 de Shemot. Versículo 38, sobre o tabernáculo. No primeiro versículo desta porção semanal encontram-se 2 vezes repetida a palavra Mishkan.
tabernáculo. E os rabinos veem nessa repetição uma alusão, remes, ao templo destruído 2 vezes. Outra interpretação diz que a palavra Mishkan tem uma grande semelhança com Mashkon, que significa prenda ou garantia. Sendo assim, o Mishkan é uma prenda que Deus tem do povo de Israel. Quando Israel abandona a senda de Deus, ele exige a sua prenda, e esta foi a causa da destruição dos 2 templos. Porém, se estes foram destruídos materialmente, o templo espiritual jamais o será, pois a nuvem do Eterno estará sobre ele de dia e de noite. Haverá fogo nele, aos olhos de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Amém. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!